Graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo, né, pelo Facebook. E como a gente sempre faz, a gente aguarda alguns minutinhos, né, a toda a galera entrar aí para tá participando, né? E é isso aí, galera. Você vai talvez estar vendo esse vídeo em um outro dia, em um outro momento, em um outro horário, né? E eu já queria desejar um feliz Dia das Mães aí a todas as mães, né? Todas as mães, feliz Dia das Mães, né? Mães que são pais e mães, né? Que têm assumido essa responsabilidade por algum motivo ou outro, né? É isso, feliz Dia das Mães. Vocês são mulheres maravilhosas, né? Ô João, paz, Tati, estão aí, né? João tá se recuperando, nosso amigo, nosso irmãozão tá se recuperando aí da Covid. Logo, logo vai testemunhar isso aí, né? Em nome de Jesus, logo, logo já vai estar em casa, louvando a Deus, né? E dando esse testemunho. Mais alguém entrou, não consigo ver direitinho aqui quem é, mas se puder dar um joinha aí pra gente ver, tá certo? Quero orar e a Márcia também já vai falar algo. Pai, quero te agradecer em nome de Jesus por esse dia, por mais um dia estarmos aqui na tua presença, por cada filho, cada filha, por cada irmão, por cada amigo que tem estado conosco, que tem ouvido um pouco dessa palavra, tem compartilhado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por estar protegendo nossa casa, nossa família, nos livrando de todo o mal, de toda esse vírus, né? Nos mantendo livres disso, Pai. Aqueles que por algum motivo pegaram, que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão trabalhando na linha de frente, visitando aqueles que estão trabalhando né, no setor de saúde, no setor de segurança, protegendo a cada um deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria, né, eu falei com o Sérgio que eu quero tomar um pouquinho do tempo, né, antes dele começar a ministrar a palavra. Ivanildo entrou. Graças a paz. Eu queria desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe cada uma, que o Espírito Santo conduza cada uma nessa jornada, né, nesse ministério, porque ser mãe também é um ministério. Assim como ser esposa é um ministério, ser mãe é um ministério onde se tem muitos desafios, né? Porque cada fase que nossos filhos vai ultrapassando é um desafio pra gente. A gente está aprendendo todos os dias. E o Espírito Santo, ele tem nos conduzido. O Espírito Santo, ele tem cuidado, ele tem, além de nos fazer ensinar o caminho, caminhar no caminho com eles, a gente aprende muita coisa com eles também. Porque Deus é na nossa vida, Deus é na nossa casa. E eu quero muito deixar um versículo para vocês, que tá lá em Provérbios. Deixa eu achar aqui. O Gustavo também entrou aí. Faz, Gu. Provérbios 31, 28 e 29 diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Uau. Sabe por que eu e você a todas as outras supera? Porque o Senhor é na nossa vida. Porque a gente escolheu a melhor parte. Porque a gente escolheu ser mãe, se dedicar nisso. Ser esposa, se dedicar. Ser serva, se dedicar nisso. E a gente tem que fazer isso não por uma obrigação, mas por amor. Porque você ser mãe, você cuidar dos seus filhos, você cuidar da sua casa, é você adorar Deus com isso. É você fazer a vontade de Deus fazendo isso. Tem um outro versículo que eu também quero deixar para vocês. Ô, Enilton. Que diz assim: Fernanda, paz. Que o Senhor, mãezinhas, te abençoe e te guarde.
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a paz do Senhor Jesus esteja todos os dias com todas as mães. Que todos os dias venhamos aprender e ensinar os nossos filhos com amor, com dedicação, em nome de Jesus. E lá em Filipenses 1:3 diz assim: eu, como pastora, agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Eu agradeço a Deus toda vez que me lembro de cada membro do nosso ministério, toda vez, em especial hoje, que me lembro de cada mulher, de cada mãe, de cada filha. Eu agradeço a Deus porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas e estamos aprendendo no caminho reto, no caminho certo, a como educar os nossos filhos, que não é tarefa fácil, não é verdade? E eu acredito que no meio dessa quarentena, com tudo isso que está acontecendo, a gente tem se descoberto pessoas mais fortes. A gente tem se descoberto mulheres melhores a cada dia, não é verdade? Que Deus abençoe a vida de cada uma em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá o Laércio aí também. A Mel, Renan, acho que a Lu também. Laércio colocou aí que tá sem som. Todos estão conseguindo ouvir o som aí perfeitamente? Me dá uma posição aí, por favor. Beleza, deixa eu ver aqui. Acho que o som aí tá normal. Tá normal. Bom, beleza. Eu acho que é só o do Laércio que não tá saindo. Então acho que os demais estão ouvindo. Se mais alguém não estiver ouvindo aí, dá um toque pra nós, tá certo? Bom, é isso, né? É isso? É isso aí, meu amor. Bom, agora eu vou deixar vocês com o pastor, que eu vou exercer o papel de mãe que estão se pegando lá na sala. Tchau, fiquem com Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Ai, deixa eu sentar aqui melhor. Tô aqui no confortinho da minha cama. Tranquilo. É isso aí. Bom, hoje eu queria compartilhar um pouquinho da palavra com vocês. Mas antes falar que eu tô morrendo de saudade de todos, né? A gente não vê a hora, nós estamos com a casa nova. O pessoal tava bagunçando com meu bigode, né? Olha lá, ó, tá vendo? Ó, ela tem que ser mãe agora. É isso aí, gente. O pessoal tava bagunçando, né? O pessoal tinha me visto, alguns fazia tempo que não me vi. Falou, o pastor tá careca, sem moicano, agora de bigodinho. A gente vai mudando, né? Eu mesmo tô cortando meu cabelo e tá terrível o negócio. Esse dia eu quis cortar o do meu cunhado, do Renan, mas ele não deixou. Fazer o que, né? Ó, Renan, vamos cortar o cabelo aí também, hein? Quem quiser cortar o cabelo é só falar comigo também, viu, gente? Agora eu descobri que eu também não sou só pastor, né? A gente também corta cabelo. Você viu aí, ó. Se tiver coragem. Ai, Deus é bom. Mas vamos lá. Eu tava estudando uma palavra e eu queria compartilhar essa palavra com cada um de vocês. Eu achei ela bem interessante, que ela fala sobre construir. Elaine Moraes, paz, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Sobre construir altares, né? Será que nós estamos realmente construindo altares em tempos tão difíceis? Esse tempo que nós estamos vivendo agora, como é que está sendo construído esse altar na nossa casa, na nossa família? Que tipo de altar nós estamos construindo, né? E eu tenho alguns versículos para compartilhar com vocês, tá certo? Abra a sua Bíblia, você que pode, é lógico, né? Mas se não puder, pelo menos marque, guarde. Salmos 84, 3 ao 4, né? 84, 3 e 4. Eu vou ler até um pouquinho a mais, que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: os pardais e as andorinhas fazem seus ninhos
para proteger seus filhos perto dos seus altares. O Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando ao seu nome sem cessar. Olha só que interessante, os pardais e as andorinhas fazem ninhos, ou seus ninhos, para proteger seus filhotes, perto dos seus altares. Ele fala assim, como são felizes pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Eles são capazes de transformar lugares, olha, presta bem atenção. Eles são capazes de transformar lugares secos em fontes de águas, transformar tristeza e sofrimento em alegrias e bênção, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus e vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Qual a sua ideia de edificar um altar? Será que realmente estamos edificando altares? E eu separei aqui 4 pontos, ou 4 tipos de altares que precisamos edificar na presença de Deus. E o primeiro desses altares é o altar da gratidão. A gratidão é uma palavra muito boa e muito usada em alguns momentos da nossa vida. Gratidão com os nossos pais, gratidão com os nossos filhos, gratidão com os nossos amigos, gratidão com o nosso ministério, gratidão com as pessoas ao nosso redor, gratidão com tantas coisas. Mas será que nós temos erguido um altar de gratidão a Deus? Será que nós estamos sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas? Será que realmente estamos levantando um altar de gratidão ao nosso Deus? Ou será que nós só agradecemos aquilo de bom que nós recebemos? Será que nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, nós reclamamos de tudo, reclamamos que estamos em casa? Você pare e perceba como às vezes é meio controverso as coisas. Às vezes a gente ficava reclamando do trabalho, às vezes reclamávamos de ter que levantarmos cedo para trabalhar e agora reclamamos de não estarmos trabalhando. Eu ouvi uma frase de um palestrante, eu achei muito interessante. Ele falou que só reclama de um chefe quem tem um trabalho. Só reclama às vezes de uma esposa quem tem uma esposa. Só reclama de um emprego quem tem um emprego. Só reclama às vezes de um carro quem tem um carro, não é? Às vezes a pessoa vai no estacionamento de um supermercado fazer uma compra com seu carro, deixa seu carro no estacionamento e de repente ela volta e tem um arranhãozinho no seu carro e ela reclama porque tem um arranhão no carro. Mas será que não seria mais fácil ela ser grata por ter o carro e ter aquele arranhão no carro? Sabe, tem muita gente que não tem um carro para agradecer ou para de repente falar, poxa, arranharam o meu carro, sabe? Muitas pessoas que estão ao meu redor sempre às vezes me questionam, pastor, você consegue ver a parte boa de tudo? Sim, eu tento ver. Eu procuro ver a parte boa nas pessoas, eu procuro ver a parte boa em tudo, sabe? Pastor, e essa pandemia global e tudo isso que está acontecendo e toda essa porcaria que está acontecendo aí, empresas estão quebrando, igrejas estão fechadas e tantas coisas. O que você consegue ver de bom em tudo isso aí, pastor? Cara, eu consigo ver que nós estamos tendo tempo para sentar à mesa com os filhos, tempo para sentar à mesa com a esposa, tempo para ficar um pouco mais com a família. Isso parece que tinha sido perdido de alguma forma, sabe? Nós estávamos trabalhando
nós estávamos ligados no 220, sabe, a milhão, e eu sempre conversava com algumas pessoas e falava: você não tem culto na sua casa? Eu não tenho tempo. Ah, você não consegue ir à igreja, você não consegue fazer isso, você não consegue... Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu trabalho muito. E hoje Deus permitiu. Como é que é, pastor? Deus permitiu, é realidade, verdade. Deus permitiu que algumas coisas estejam acontecendo. Sabe, não cai uma folha do céu se não for um plano dele. Então, fique tranquilo. Tudo que acontece, seja bom, seja ruim, é permissão dele. Então, entenda algo. Nós estamos tendo tempo para estar com a nossa família. Estamos tendo tempo para estar com os filhos. Estamos tendo tempo para brincar. Cara, esses dias eu tenho me pegado brincando com os meus filhos, sabe? Rolando no chão, jogando bola, fazendo coisas que realmente há algum tempo a gente acabava não fazendo, né? Então, valorize isso. Tudo isso vai passar, né? Tudo isso vai passar, e eu acredito que logo, logo, nós estamos vendo algumas notícias de Israel, nós estamos vendo algumas notícias, até do próprio Instituto Butantan, está bem próximo de ter uma vacina para a cura disso daí. Então as coisas vão amenizar, mas vai ter uma segunda onda, que não é a onda ainda da Covid, mas são as consequências da Covid, né? A Covid, ela vai deixar sim para trás um rastro de dor, de perda, né? Mas também tem a questão do desemprego e N outras coisas. Mas eu também acredito que no meio das dificuldades vão surgir grandes empresários. O brasileiro em si, ele é muito criativo. E eu acredito que assim que tudo isso liberar, as pessoas vão sair para a rua, vão trabalhar, vão buscar o seu pão, vão surgir empreendedores. Pessoas vão alavancar, vão arrebentar, sabe? Vai dar certo. Tem que crer nisso, tem que acreditar nisso, tá certo? Então, o primeiro altar que eu quero falar é o altar da gratidão, né? O segundo altar que nós precisamos levantar é um altar da comunhão, né? Eu sempre converso isso com o meu cunhado, o Renan, e a gente fala muito sobre isso, né? Nós precisamos ser uma igreja, como a gente chama, de igreja família. Mas não pode ser só uma igreja família dentro das quatro paredes do salão, né? A gente não pode ter essa unidade somente no salão ou somente dentro da bolha. Nós precisamos ter essa unidade para com os não crentes, para com as outras pessoas, para com as pessoas da nossa família que ainda não seguem ou não acreditam em Cristo Jesus. Nós não podemos viver numa bolha. Nós precisamos ter unidade com todas as pessoas. Nós precisamos mostrar essa questão de comunhão, que se sentimos felizes em estar com os nossos irmãos, sem fazer acepção, sem fazer panelinha, mas com todos. É gostoso, eu me sinto bem estar com todos, não é? E nós precisamos disso, nós precisamos buscar levantar esse altar da comunhão. O altar da comunhão é um altar que tem estado derrubado, ou muitas vezes as pessoas não estão nem querendo erguer esse altar. O terceiro altar é o altar da dependência. E dependência no quê? Não na força da sua inteligência ou do seu porte físico, do seu porte emocional, mas da dependência em Deus, da obediência em Deus, em Jesus Cristo. Quando eu e você começamos a levantar esse altar de obediência, quando eu e você começamos a levantar esse altar de dependência, as coisas elas tendem a fluir de uma forma mais natural. Ele não passa a ser ele passa de ser um peso a ser algo leve, suave para ser seguido. E o último altar é o altar do sacrifício. O altar do sacrifício é um altar que muitas pessoas não querem pagar esse preço, sabe? A igreja, ela pode ter cores pops, ela pode parecer
ser pop, pode parecer ser diferente, mas tem que haver um sacrifício. E quando eu falo de sacrifício, eu falo de renúncia da sua própria vontade, sabe? Não é porque temos uma parede preta, não é porque de repente temos um cabelo azul, um cabelo vermelho, porque usamos um moicano, porque temos uma tatuagem, que não devemos sacrificar a nossa carne, sacrificar o nosso eu, sacrificar as nossas vontades para viver a vontade de Cristo Jesus aqui nessa terra. Sabe, podemos sim ter um estilo diferente, podemos sim se vestir de uma forma diferente, podemos até falar de uma forma diferente, podemos ter um cabelo diferente, mas nós precisamos sacrificar algumas coisas para viver a vontade de Deus e aquilo que Deus espera para as nossas vidas. Sabe, a pergunta é, será que você tem levantado um altar de sacrifício na sua vida todos os dias? Ou será que para você é mais fácil apenas fazer aquilo que lhe dá na telha, fazer aquilo que lhe é conveniente ou aquilo que lhe agrada o coração? Para você, o que é importante? Entenda, para você, o que é importante? E dentro desses 4 altares que nós precisamos levantar, eu quero fazer uma leitura do primeiro altar. Está lá em Gênesis. É o altar da gratidão. Altar da gratidão. Está lá em Gênesis 12, primeiro, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, olhe só, preste atenção: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Gratidão é olhar as coisas nas perspectivas de Deus. Abraão vivia em Ur dos caldeus, uma das cidades totalmente idólatras. Deus, em sua infinita graça, o convida a sair de sua terra, do meio de seu povo, e ir para um lugar que ele mostraria. E quando ele chega nesse lugar, olha só, quando ele chega nesse lugar, ele constrói um altar ali naquele lugar. Um altar de gratidão. Sabe, você já parou para pensar da onde o Senhor tirou você? Se você pudesse olhar e refletir só um pouquinho. Eu queria te pedir para você, na onde você está, refletir sua vida nos últimos 5 anos. Talvez você fale assim, em 5 anos minha vida não mudou muito, talvez sua vida não teve tanta mudança. Mas eu posso dizer da minha parte, em 5 anos minha vida mudou bastante coisas. Eu consegui algumas coisas, eu perdi algumas coisas. Mas analise a vida de Abraão. Ele estava em um lugar onde tinha idolatria e Deus convida ele para sair daquele lugar. E ele simplesmente atende. E ele sai. E quando ele chega no lugar a qual Deus mostra para ele, ele poderia ter feito uma festa, ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele faz o quê?
ele levanta um altar. É um altar de agradecimento, um altar de gratidão. Sabe, faça a reflexão, 5 anos. 5 anos. O que Deus mudou na sua vida? O que Deus te deu que você não tinha? O que Deus proporcionou para você? Talvez um emprego, talvez um casamento, talvez um filho, talvez seu próprio ministério. Talvez poder estar com pessoas que te amam, poder estar sendo apacentado, poder estar neste lugar que nós chamamos de família, de casa, de segunda chance. O que Deus fez nesse período de 5 anos? E a pergunta é, será que você tem levantado um altar de gratidão pelas pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, pelas pessoas que Deus tem colocado à sua frente, pelas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho? Será que você tem levantado um altar de gratidão a Deus por Deus permitir algumas coisas na sua casa, na sua vida e na sua família? Sabe? Pode colocar aí, aqui nos comentários, o que Deus tem colocado na sua vida. E se você realmente tem levantado um altar de gratidão, como que está a sua vida de um ano para cá? Sabe? O que você ganhou, o que você perdeu? E a pergunta maior, será que você levantou realmente um altar de gratidão ao Senhor? Sabe, quando Abraão chega no lugar indicado, ele edifica um altar, indicando toda a sua gratidão. Você tem edificado um altar de gratidão ao Senhor? Sabe, talvez você olhe e fale assim, cara, eu tô passando uma dificuldade tão grande, como é que eu posso levantar um altar de gratidão? Deixa eu dizer algo para você, querido. Talvez você, não só os que estão aqui ao vivo, mas talvez você tá vendo esse vídeo em um quarto de hospital, em uma cela de um presídio, em algum lugar. Talvez esse vídeo chegue em você. Talvez você tá aí nesse momento sozinho, com depressão, preocupado porque de repente sua esposa foi embora, seu marido foi embora, ou perdeu alguma coisa. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Por mais que você perdeu algumas coisas, e aí todos nós já perdemos, alguns de nós já perdemos entes queridos, perdemos familiares que nós amávamos, mas nós estamos aqui. Sabe, se nós estamos aqui, Deus ainda tem um plano, tem um propósito para nós. Sabe, Deus tem algo para nós ainda. Então, levante um altar, agradeça a Deus por isso, por poder estar aqui, por poder estar nessa terra, por poder estar falando um pouco da palavra dele, sabe, poder adorar ele. Levante altar de gratidão pelo teto que você tem. Sabe, todas as segundas-feiras nós temos ido levar alimento aos moradores de rua. E nós temos visto como é triste, de repente a pessoa tá naquele lugar e muitos ali estão não porque querem. Estava conversando recentemente com um senhor, até por nome de Marcos, e ele falou que perdeu o emprego, falou que tinha uma casa, morava de aluguel e foi parar na rua. Não tem família, não tem mais ninguém. Não é... Tem muita gente que fala, tá ali porque mereceu, tá ali porque bebeu. Sim, tem alguns que estão ali porque foi uma opção deles, por causa das drogas. Eles, às vezes, optaram realmente sair de suas casas e irem, né? Pastor, sério? Até realmente sim, tem algumas pessoas que são assim. Mas tem gente que tá na rua que não é opção deles. Então, cara, às vezes a gente reclama do teto que a gente tem, às vezes a gente reclama do carro que a gente tem. Mas levante um altar, agradeça a Deus pela casa que o Senhor te deu. Levante um altar e agradeça a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Por pouco que seja, por simples que seja. Sabe, talvez você deve falar, minha casa é de telha. Eu falava muito isso. E quando chove, pinga. E aí às vezes a gente vai na rua e vê pessoas debaixo de coberturas, debaixo de pontes, debaixo de tendas, e a gente olha e fala assim, cara, como a gente é ingrato.
Será que a gente realmente tem levantado um altar de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido? Reflita isso. Levante altar de gratidão. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos. Sabe, não reclame dos seus filhos que dão muito trabalho, não reclame da sua esposa, não reclame dos seus, sabe, das suas dificuldades. Agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus, porque o Senhor, Ele está confiando coisas em tuas mãos. E ore para que algumas coisas mudem, lógico, tem coisas que precisam ser mudadas, mas ore, simplesmente ore, agradeça. Quero fazer uma oração com você neste momento. Pai, eu me arrependo, Senhor, de todas as vezes que eu não agradeci, Senhor, por aquilo que o Senhor colocou na minha mão, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha igreja, pelos meus irmãos, Senhor. Porque muitas das vezes nós reclamamos diante de tantas situações adversas, quando às vezes nós somos confrontados, quando às vezes nós somos contrariados, quando às vezes as coisas não saem da forma que nós queremos. Nós se arrependemos, Senhor, muitas vezes não te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E nós te pedimos perdão, Senhor. Eu te peço perdão, Pai, por muitas vezes reclamar daquilo que temos, e às vezes temos tanto, enquanto muitos têm tão pouco. Às vezes reclamamos por estarmos comendo um ovo frito, ou uma linguiça frita, por de repente não ter uma carne um pouco melhor. E quantas pessoas nesse momento estariam, sabe, muito felizes em estar comendo pelo menos um arroz e um feijão. E muitas das vezes nós reclamamos porque às vezes estamos comendo uma salsicha, porque às vezes estamos comendo um ovo frito. Reclamamos às vezes porque temos um carro um pouco mais velho e às vezes dá um problema. Mas quantas pessoas não têm nem o dinheiro do ônibus para andar? Ah, Senhor, gera um coração agradecido em cada um de nós, que nós possamos agradecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, Pai, por mínimo que seja, por tão pouco que seja, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecemos, Senhor, por pouco que seja, por pouco que seja. Amém. O outro altar que nós precisamos erguer todos os dias é o altar da comunhão. Sabe, esse altar ele tem se perdido muito. Esse altar é um altar que parece que não existe mais, o altar de comunhão. E comunhão dentro de casa, nos casamentos, comunhão dentro das igrejas, comunhão nos trabalhos, comunhão com Deus. Sabe, não é porque você não está indo à igreja que você não pode ser igreja dentro da sua casa. Não é porque o culto não está acontecendo fisicamente dentro de um salão que você não pode ter um culto dentro da sua casa. Você pode. Tem que ter comunhão, querido. Altar de comunhão. Olha só, eu quero ler Tiago 2, 23, que diz o seguinte: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Abraão para nós é um exemplo sobre a necessidade de edificarmos altares a Deus em todo o tempo de nossas vidas. Sabe, olha só, você não chama qualquer pessoa de amigo, certo? Certo. E Deus chama Abraão de amigo, cara. Esse camarada tinha comunhão. Esse camarada era um camarada que gerou comunhão. Um desses altares que Abraão edificava diariamente era o altar da comunhão.
ele valorizava tanto esse altar que o próprio Deus chama ele de amigo. Sabe, eu quero fazer uma pergunta. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Eu quero fazer essa pergunta para você. Se Deus fosse te chamar por um nome, qual seria? Se Deus fosse chamar você, aí agora, por um nome, qual seria o nome que Ele te chamaria? Será que todos os dias você tem buscado Ele? Tem feito seu devocional, tem conversado, tem gerado essa comunhão com Ele? Ou será que você só tem comunhão com Ele às quartas e os domingos? Quando de repente nós temos uma live, quando de repente você está na igreja, a igreja ela começa dentro da sua casa, a igreja ela começa dentro do seu trabalho, a igreja é você, você é a igreja. Sabe, quero fazer essa pergunta para você. Como o Senhor te chamaria? Seu José Bernardes, a paz. Lucas, a paz. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua comunhão? Sabe, Deus chama Abraão de amigo. Qual é o nome que ele tem te chamado? Qual é o nome que ele está chamando você? Será que ele tem te chamado de amigo? Qual é o nome que ele te chama? Será que todos os dias realmente você tem buscado comunhão com Ele? Buscado estar perto dEle, buscado ouvi-lo? Não só através de uma palavra, sabe? Uma live. Mas será que você tem lido a palavra dEle? Será que você tem ouvido a voz dEle audivelmente? Será que você tem falado assim: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero te sentir, eu quero te tocar? Será que você tem feito isso? Como é que está o altar da comunhão? Quero orar por você nesse momento também. Assim como nós oramos pelo altar da gratidão, eu quero orar pelo altar da comunhão. Pai, eu não sei, Senhor, como é que está. Eu não sei como é que está o altar da comunhão dos meus irmãos. Mas eu gostaria muito, papai, de te pedir que o Senhor possa entrar na mente, no coração, em cada uma dessas pessoas, para que eles possam ter o desejo de gerar esse altar de comunhão, altar de ser dependente de Ti, de ouvir a Tua voz, de buscar Teus conselhos, de ouvir, de entender aquilo que o Senhor espera. Altar de comunhão é construído dia após dia. Você só consegue ouvir e entender a voz do Senhor se conversar com Ele todos os dias. Então gere comunhão. Sabe, você só conhece alguém se você tem comunhão com ela. Presta bem atenção como que é. Muitos aqui que têm uma comunhão comigo, que andam um pouco mais perto de mim, sabem quando eu estou triste, sabem quando eu estou alegre, sabem quando eu estou precisando de alguma coisa, porque tem uma comunhão, conseguem entender, mesmo sem eu falar. Deixa eu te perguntar algo, será que a sua comunhão está assim com o Senhor? Mesmo sem o Senhor falar, você consegue entender aquilo que Ele espera de você? Construa esse altar da comunhão com Deus. Construa um altar de comunhão com o Senhor. Construa esse altar com Ele. Aproveite esse tempo que você tem na sua casa. Aproveite esse tempo que você tem aí e comece a construir esse altar de comunhão com Deus, querido. Construa esse altar. Um altar de gratidão, altar de comunhão. É importante. Amém? Terceiro altar. O altar da dependência e obediência. Cara, para muitos esse altar é um altar difícil. Para muitos esse altar é um altar que pesa. O altar da dependência. Depender do Senhor e obedecer ao Senhor.
Sabe, muitas das vezes nós crescemos tomando as nossas próprias decisões, fazendo as coisas do nosso próprio jeito, falando do jeito que a gente queria, da forma que a gente queria. E chega um momento que agora você tem um dono, você tem um cara que te ama e você precisa prestar conta para ele. Você precisa conversar com ele, você deve obediência a ele, você precisa falar com ele as suas dores, as suas dificuldades, aquilo que você precisa, sabe, se abrir, você tem que se abrir com ele. Não só chegar como um filho mimado e pidão, e pedir. E tem gente que faz até birra, olha, se o Senhor não me der, eu não vou fazer, se o Senhor não fizer, eu não vou fazer. Cara, se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer, e não adianta você bater o pé como criança mimada, sabe? Mas tem crente ainda que não chegou num amadurecimento e ainda fala e faz essas pataquadas, quer barganhar com Deus. Se o Senhor fizer, eu faço. Só que se o Senhor não fizer, eu não faço. Para de barganhar, para de querer trocar as coisas com Deus. Simplesmente obedeça. Simplesmente faça aquilo que... Olha Abraão está numa situação. Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos teus pais, sai da sua zona de segurança e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão simplesmente vai. E quando ele vai, quando ele chega, ele levanta primeiro o altar, que é o altar de gratidão. Mas nisso, ele tem um altar já gerado, que é um altar de dependência, um altar de obediência. Eu quero ler algo que está lá em Gênesis 13:18, que diz o seguinte: percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Olha só aonde Abraão chegava. Ele construía um altar. Ele estava aqui, e ele saía daqui, ele ia para cá, para acolá. E aí ele começa a construir altar. Não importa na onde você esteja, sabe, desde que você esteja debaixo de uma obediência, desde que você esteja obedecendo ao Senhor, cada lugar que você vá, construa um altar. Ah, o Senhor mandou você fazer isso, construa um altar naquilo. Sabe, eu sempre tenho falado isso. Você chegou em uma empresa para trabalhar, seja o melhor funcionário. Ah, mas meu patrão não presta. A gente tem às vezes isso, né? Fala isso. Você não conhece meu supervisor, você não conhece... Será que você faz a diferença? Será que você tem sido realmente um bom funcionário? Será que você realmente tem dado o seu melhor? Será que aonde você chega você tem construído um altar ao Senhor? Sabe, eu estava vendo uma palestra hoje e eu achei muito interessante. O palestrante ele estava falando o seguinte, ele falava assim, olha, muitas pessoas reclamam dos seus empregos, reclamam dos seus patrões, reclamam dos seus supervisores, mas difícil, elas só vão na sala do patrão ou no RH para falar assim, olha, eu preciso de um aumento ou levar atestado médico. Em nenhum momento elas chegam e falam o seguinte para o seu patrão ou para o seu supervisor: em que nós podemos melhorar essa empresa? Eu estou aqui para caminhar do seu lado, eu estou aqui para ajudar a empresa a crescer, e se a empresa cresce, automaticamente o seu trabalho vai crescer, o seu salário vai aumentar. Mas aí às vezes a gente tem aquele pensamento mesquinho, sabe? A gente não se preocupa em ajudar onde a gente está a crescer. E isso nós podemos trazer até para o nosso ministério. Isso nós podemos trazer para a nossa igreja local, seja em qualquer lugar que você esteja. Seja você de qualquer denominação que esteja vendo esse vídeo. Será que você só chega no seu pastor para reclamar do seu casamento, dos seus problemas, das suas dificuldades? Ou você chega no seu pastor e fala: olha, eu estou aqui para servir, eu posso te ajudar em alguma coisa? Será que eu posso te ajudar a crescer? Será que eu posso te ajudar
a salvar mais vidas? Será que eu posso te ajudar a fazer alguma coisa para expandir o reino de Deus? Será que nós temos obedecido a palavra de Deus, que é ir de fazer discípulos, batizando em todas as nações? Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que isso é um chamamento, um chamado só para os pastores? Não é. Sabe, eu tenho dito isso. Cada casa é uma extensão da igreja e cada membro é um pastor de uma casa. Sabe, eu e você, se nos posicionarmos verdadeiramente, nós vamos arrebentar. Sabe, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus, mas a gente precisa obedecer. Obedecer, levantar altar de obediência. Olha só, Ele conhece o meu e o seu desejo, Ele conhece a cada um de nós, sabe? Quando eu e você se posiciona, Ele sabe do meu desejo, do desejo do teu coração. Eu tenho muito falado sobre isso, sabe? E eu tenho visto uma coisa dentro do nosso ministério aqui chamado Segunda Chance. Uma palavra. Nós estamos com a nossa igreja fechada, mas eu tenho visto uma palavra, um gesto, no meio de tantas pessoas. E não temos muitas pessoas, temos aí a média de 40 pessoas no nosso ministério. Eu tenho visto uma palavra chamada gratidão. As pessoas têm ajudado, estamos mantendo a nossa igreja fechada com aluguel, água e luz em dia, porque as pessoas têm ajudado. As pessoas, elas não têm um sentimento egoísta de falar: ah, tá fechado, eu não vou ajudar. Pelo contrário, elas têm ajudado a levar o alimento para os moradores de rua, elas têm doado, elas têm manifestado essa gratidão. E eu tenho ficado muito feliz com isso. Isso mostra uma obediência, levantando esse altar de obediência. E eu só tenho a agradecer. Então, você, Ministério Segunda Chance, você que é de qualquer outro ministério, talvez você está vendo esse vídeo aqui e talvez você pense assim: ah, eu não tenho que ajudar porque minha igreja não tá fechada. Ajude. Às vezes seu pastor está precisando, está passando por dificuldade, sabe? Não importa se está fechado, as dívidas não param, aluguel não para, água e luz não para, então ajude. Se engaje, ajude em trabalhos sociais, ajude a, de repente, doar uma cesta básica, ajude a levar um alimento para um morador de rua. Se você pode ajudar, ajude. Se você não pode, peça ajuda também. Se de repente você não pode, não fique acanhado. Talvez você está passando por uma dificuldade. Não é feio você receber uma cesta básica da sua igreja. Não é feio você receber uma ajuda da sua igreja ou de qualquer outra igreja. Mas se manifeste, ninguém tem bola de cristal, ninguém é vidente para adivinhar que de repente você está precisando, entende? E aí tem pessoas que de repente às vezes falam o seguinte: ah, eu estou passando por uma situação tão difícil e ninguém me ajuda, mas ninguém nem sabe, entende? Então fale, amém? Olha só o que diz lá em João 13,18. Ele conhece todos nós. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Sabe, eu tenho muito falado sobre isso. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Sabe, aqui você conhece a história. E a gente vê que no nosso próprio meio tem pessoas que talvez vão abandonar a fé, talvez vão virar as costas, mas o Senhor conhece cada um de nós. E a pergunta que eu quero fazer para você: você tem recorrido ao altar da dependência, da obediência ao Senhor? Tem levantado esse altar de obediência quando tem que tomar uma decisão? Será que quando você tem que tomar uma decisão, você busca esse altar do Senhor, da dependência dele? Ou simplesmente você vai lá e puf, toma decisão e já era? Como é que tá isso? Ah, Senhor, nós queremos gerar dependência de Ti, obediência a Ti, Senhor. Não nos deixa, Senhor, fazer nada, Pai,
que não seja segundo o teu aval e segundo a tua vontade, Pai. Nos ensina, dirige a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a tomar as decisões corretas, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Por último, o altar do sacrifício. Esse altar muitas das vezes é difícil, porque é um altar que dói. É um altar que confronta, é um altar que bate de frente. Mas vamos lá, vamos entender esse altar. Gênesis 22 primeiro, que diz o seguinte: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Olha só. Dizendo-lhes: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, olha só, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse-lhe ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Presta bem atenção aqui, nenhuma convicção. Nenhuma convicção. Todo sacrifício, ele tem que ter uma certeza. Certeza que Deus ele vai suprir, ele vai honrar. Entenda? Quando Deus te pede algo, ele vai te suprir. Ele não pede algo para você que seja impossível para você. É que às vezes nós fazemos N coisas e falamos que é tão difícil. Deus não te pede nada impossível não, querido. Ele só pede aquilo que é possível para você fazer. Aquilo que é impossível, ele faz. Agora, aquilo que é possível para você, tem vezes que você fala assim: isso é impossível para mim. Não é. Basta você querer fazer. E olha só. Isaque e Abraão pegou... Perdão. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ou seja, onde está o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Sabe o que é isso? Fé. Acreditar que Deus vai prover. Quando chegaram ao lugar que Deus ali havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele derramou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Ele fez aquilo que Deus tinha pedido. Ele fez aquilo que Deus tinha ordenado. E no último momento, Deus envia o recurso. Sabe, quando eu e você sacrificamos, Deus envia o recurso. Quando eu e você acreditamos, Deus envia o recurso. Nós precisamos parar de ficar pensando assim, quando Deus me der, eu vou dar, quando Deus fizer, eu vou fazer. Sabe, Deus ele te pede às vezes tempo e você tem. Deus às vezes te pede algo dentro das suas finanças e às vezes a gente pensa assim, eu tenho tantas contas, tenho tantas coisas, e às vezes a gente acaba não conseguindo honrar a Deus. E Deus está te pedindo coisas simples: obediência, sacrifício.
Às vezes é difícil sacrificar, mas quando você sacrifica, Deus honra. Quando você sacrifica, Deus te socorre, nem que seja no último minuto. Olha só o que fala lá em Romanos. E aí você precisa entender que quando você opta por um altar de sacrifício, levantar um altar de sacrifício, você tem que ter uma mudança de mentalidade. Às vezes é sacrifício para um cara que de repente traía, deixar de trair a mulher, mas aí ele aceita Jesus e ele tem que sacrificar isso. Às vezes um cara que mentia, que adulterava, que fazia tantas e tantas coisas, é difícil, e ele tem que sacrificar algumas coisas para que ele possa viver uma vida plena com Deus. Às vezes o Deus dele é mamon, às vezes o Deus dele é o dinheiro e ele não consegue se desprender daquilo, sabe? Ele consegue adorar a Deus em tantas outras coisas, mas não consegue adorar a Deus com as suas finanças. Não consegue adorar a Deus. Sim, como assim, pastor, adorar a Deus com as minhas finanças? É adorar a Deus com as suas finanças, ofertando, ajudando a casa a qual você serve, a casa a qual você participa, ajudando a manter aquele lugar. É honrar a Deus, é servir a Deus com as suas finanças. Às vezes a gente serve a Deus limpando, às vezes a gente serve a Deus orando, ajudando, e servimos a Deus também com as nossas finanças. Tudo é para honra e louvor a Deus. Só que às vezes a gente quer servir em todas as áreas e não, sabe, aperta quando fala-se de finanças, entende? Aperta-se quando fala-se de tempo, de sacrifício nosso, de repente acordar um pouco mais cedo, de repente olhar e falar assim, cara, eu quero de alguma forma ajudar no reino, como a gente tem feito à noite, indo levar um alimento, às vezes ficando até 10, 11 horas da noite, entregando alimento para morador de rua, cansa, sacrifica, entende? E nós precisamos ter uma mudança de mentalidade, entenda? Deixa eu ler algo aqui para você entender. Romanos 12, primeiro diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sabe, altar de sacrifício, cara, eu e você precisamos aprender a mudar a mentalidade. Não pode ser peso, sabe? Tudo aquilo que é peso dói. Então, para você não pode ser um peso ajudar na igreja, para você não pode ser um peso evangelizar, trazer uma palavra. Se isso é um peso, comece a mudar a sua mente. Comece a pensar assim, cara, eu estou servindo a Deus com isso que eu estou fazendo, sabe? Se é para servir a Deus entregando uma cesta, se é para servir a Deus orando por um enfermo, ajudando uma viúva, ajudando alguém, cara, sirva. Mas para isso você tem que mudar de mentalidade. Muitas das vezes nós não mudamos porque nós vivemos em um mundo. Preste bem atenção, o versículo fala, para nós não se moldarmos ou amoldarmos ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo é assim, aquilo que é meu, eu não compartilho com ninguém. Se eu tenho, eu quero mais. Não compartilho com ninguém. Eu tenho ouvido e sempre falo muito isso. Casais casam e falam assim, o meu dinheiro, o meu carro. Não é. É o nosso dinheiro, o nosso carro, as nossas dívidas, as nossas despesas, os nossos ganhos. Entende? Não é mais o meu. E com o reino também é assim. Não é mais meu, é o nosso. Porque o Senhor ele te fez como um mordomo para cuidar das coisas que Ele colocou em tuas mãos. E a pergunta é, como você tem cuidado de tudo que Ele tem confiado em tuas mãos? Amém? Fique com essa palavra, com esses quatro altares que é preciso levantar, sabe? O altar de gratidão, altar de comunhão, altar de obediência e dependência e altar de sacrifício. Levante esses altares, aproveite esse tempo que você tem na sua casa, com a sua família, esse tempo de pandemia,
e comece a erguer esses altares. Amém? Quero voltar a lembrá-los, estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Eu acredito que logo, logo estaremos juntos. Estamos de casa nova, é isso aí, estamos de casa nova, o Ministério Segunda Chance está de casa nova. Estamos no Caiubi agora, Avenida Ribeirão Branco, 711, Rua de Cima do Supermercado Vila Real, antigo Mercado Quatro Irmãos. E a igreja no Pinheirinho, continuamos, temos um núcleo de pregação agora um pouco menor. Estamos construindo a nossa sede própria aqui também. Então, Deus tem bastante coisa, eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Sejam generosos, abençoe. Estamos pagando nosso aluguel, nossa água, nossa luz, nossas despesas, tudo fechado, para quando tudo isso voltar, nós voltarmos a milhão, sabe? Não vejo a hora de termos os nossos cultos. Acredito que até o final do mês as coisas vão se normalizar, como estou compartilhando em algumas mídias. Já tem algumas boas notícias vindas de Israel, vindo aqui do Instituto Butantan, sobre uma possível vacina, sobre alguns remédios que estão se mostrando bem eficazes contra a Covid-19. Então, logo, logo eu tenho certeza que teremos boas notícias. Tá certo? Quero te convidar, preste atenção, você que está aí até agora nos assistindo. Nós vamos começar aí a partir de terça-feira um discipulado online pelo WhatsApp. Já mandei para algumas pessoas os seus horários e os seus grupos, tá certo? Atualizem seus WhatsApps para a gente poder fazer chamada de vídeo com até 8 participantes, então vai ser muito bom. A Márcia também vai estar fazendo. Então você que já atualizou, depois você se posiciona comigo lá no WhatsApp para a gente poder participar, tá certo? Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de vocês aí que pôde estar um pouquinho aqui conosco, né? Ouvindo essa palavra. Um ótimo término de domingo para você, uma boa segunda-feira. Deus te abençoe. E lembrando, Deus é bom o tempo todo. E nós somos contaminados pela graça. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijão no coração de vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe.